Gostaria de agradecer ao professor Stephen Low, da University of New England, da Austrália, pela excelente palestra. E agora passo a palavra para a doutora Márcia Reis Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais, com a palestra A Clínica em Neurovisão alinhada às pesquisas do LAPAM. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, Douglas. Agradeço, inclusive, aproveito para agradecer a excelente organização dos tópicos. Estou vendo que você está colocando vários tópicos interessantes. E o meu tema foi difícil de escolher um tema, porque falar da clínica em neurovisão é realmente, como vocês estão vendo através das colocações, principalmente as colocações que o doutor Ricardo fez, e os outros palestrantes, nós podemos abordar em várias áreas, né? Desde a parte genética, já que existe um componente familiar importante, que é observado nas patologias neurovisuais. Existe também uma parte importantíssima ligada aos traumatismos cranianos, que vão dar alterações neurovisuais que serão abordadas na clínica oftalmológica, na nossa clínica, no nosso departamento de neurovisão. As dificuldades com a esclerose múltipla, com o Parkinson, com a parte educacional, também muito importante, relacionadas à aprendizagem, relacionadas à atenção. Então, é um mundo de alterações onde nós estamos sempre conectando e tentando trazer para a parte clínica os achados, as observações que nós temos tanto na parte do dia a dia, como também indo além disso, tentando cada vez mais introduzir na clínica do dia a dia o que há de mais novo, avançado e amplo em termos de avanço e análise, para a gente também usar esse tipo de conteúdo e de resultado de uma forma eficaz para a terapia, né, para que a gente possa efetivamente, enquanto médicos, apoiar, reabilitar, ou então, de alguma forma, interferir, muitas vezes, num prognóstico que, de outra forma, seria um prognóstico pouco favorável àquele paciente que nos procura e que é encaminhado por essa rede em que nós trabalhamos em conjunto nas outras áreas interdisciplinares. Então, como foi colocado aqui, é um trabalho de muitos anos e a base de conhecimentos em visão tem sido cada vez mais ampliada no nosso dia a dia e é usado, muitas vezes, vem tanto via LAPAM, quanto a gente também incorpora via LAPAM para que as observações sejam também aplicadas em grupos maiores de pacientes, para, então, nós fazermos o confronto, então, das observações e, com isso, conhecer cada vez melhor como é feito, então, o processamento visual, não só pelas vias visuais, como também pelas vias não visuais. E é através desse trabalho, então, que nós conseguimos trabalhar tanto na educação quanto na aprendizagem. Nós conseguimos trabalhar na área da neurologia, da psiquiatria, da terapia ocupacional e da fisioterapia. Muita coisa da neuropsicologia também é muito rico, e porque, afinal de contas, 85% do que chega no nosso cérebro vai chegar através dos olhos. No caso do ser humano, o sentido mais importante é o sentido visual, e o sentido visual tem, inclusive, um número de conexões a partir da retina, pelo trato óptico, e ele vai se distribuir em mais de 65 subáreas de processamento cerebral, tanto a nível cortical quanto a nível subcortical, e ele vai se distribuir, e o número de conexões com a parte visual e o cérebro é maior do que todos os outros sentidos, as outras vias sensoriais somadas. Então, a importância da visão em todas essas áreas interdisciplinares é importante, o que aumenta a nossa responsabilidade enquanto oftalmologistas. E isso realmente nos leva a uma
conduta clínica onde o olho é considerado o primeiro estágio da visão. Então, o nosso cuidado, essencialmente, é que haja uma boa avaliação clínica, uma boa avaliação em termos de exames de rotina, o órgão tem que ser bem avaliado para afastar possíveis patologias externas, patologias retinianas. Estava tendo uma crise de enxaqueca. Na crise de enxaqueca, ele manteve a acuidade visual, porém, como a gente vê aqui, de 97, né, ele caiu para 53. E aqui embaixo vocês têm uma interpretação de onde é que ele sentiu mais. Então, observem que ele, em condições normais, né, de temperatura e pressão, quando ele vai para ele ler, para ele fazer o trabalho dele como advogado, e ele não tem nenhuma dificuldade, né, ele tem um score de 97, ou seja, ele está em plena habilidade com todas as etapas do seu processamento visual. Quando ele entra numa crise de enxaqueca, ele cai para 53, ou seja, ele ainda consegue manter um certo grau de funcionalidade. O exame de rotina dele é satisfatório, porém, a parte do processamento neurocognitivo, em diante, começa a sofrer. E é muito interessante que isso fica muito visível na comparação entre o estado natural dele, que vocês estão vendo aqui, né? Tem alguns escapes na parte da sacada vertical, mas os movimentos de pursuits, que são aqueles movimentos de segmento lento, onde eu estou conseguindo, eu tenho que manter a minha fóvea direito, ali naquele objeto que eu estou olhando, eles estão bem, eles estão satisfatórios, eles estão relativamente regulares. Tá? Agora, observem o próximo aqui. Observem agora, com detalhe, como há realmente uma total perda do controle dele, inclusive na movimentação ocular voluntária que ele faz, em horizontal, no sentido também vertical, até a sacada dele começa a ficar prejudicada. E essa parte aqui, que é a parte do processamento, é uma área importantíssima, que é essa parte do verde, amarelo, verde, amarelo e verde que vocês estão vendo aí, nós estamos, inclusive, avaliando outras habilidades que ele tem. E o que nós observamos aqui, agora em close, é que ele começa a perder, né, a parte de cima, ele em status normal e ele em status de enxaqueca, em status de desconforto visual. Tá? Vocês observem que há uma perda geral, inclusive na parte de fixação. Ele perde aquela capacidade de manter, de estabilizar o olhar ao fazer um trabalho visual. Ele, então, fica muito mais, perde totalmente a finesse visual. E, então, a gente começa a compreender a importância, então, das interações e da avaliação que é preciso ter quando se avalia um paciente em termos neurovisuais. Quer dizer, é uma clínica que vai exigir o aprofundamento neural também. Essa velocidade de reconhecimento, a velocidade de escolha, é uma velocidade importantíssima que nós consideramos também, que é a nossa capacidade de processar informações visuais de forma rápida. Né? Que é feito quando você, por exemplo, você vai ler, você vai examinar alguma coisa, quando você, andando, você consegue reconhecer o nome de uma cidade, andando de carro, passando rapidamente por ali. Isso vai ser importante para você ter uma leitura de qualidade, que você consegue, de uma vez só, identificar a palavra toda, lexicalmente. Né? E, quanto mais curto esse tempo que a gente tem de inspeção, mais rápida é a decisão tomada, ou seja, melhor para ele, tanto em termos motores, quanto em termos de habilidades que ele esteja fazendo naquela função, naquele trabalho que ele tem. E isso é importantíssimo, porque correlaciona a habilidade cognitiva e a acurácia com que ele consegue fazer o trabalho dele. Esses movimentos sacádicos, então, que eu estou mostrando para vocês, são importantíssimos, porque envolvem várias áreas cerebrais. Então, é muito importante, quer dizer, o laboratório, essa análise clínica é fundamental. Observem agora em detalhe a tarefa visual dele durante a enxaqueca. O tempo de reação motora dele é mais longo e a acurácia dele, olho-mão, cai para 75%.
Portanto, é por isso que os pacientes com enxaqueca, eles relatam, muitas vezes, dificuldades para ler, eles têm dificuldades, muitas vezes, de preensão, eles sentem dormência na mão, perdem a força, não conseguem escrever, não conseguem fazer registros, e a discriminação visual deles também, olha, a acurácia também cai para 75%, a velocidade de processamento, observem que todas essas funções se alteram muito. E o tempo de discriminação, né, a forma como ele guia o sistema motor, o movimento do corpo, que vai corresponder à parte que envolve a recepção da retina, até que tenha lá a parte efetora do sistema neuromuscular, que vai enviar a informação do músculo, e esse estimulado faz a resposta motora adequada. Então, o que a gente vê? Que esses pacientes que têm alterações visuais, no caso aqui a enxaqueca, eles vão ter esse tempo de discriminação visual fortemente afetado. Como nós vimos aqui no slide anterior, isso também é afetado quando o paciente tem um QI mais baixo, ou seja, num distúrbio de atenção, um paciente que tenha, isso pode acontecer na dislexia, num déficit, um TDAH, o paciente com a fadiga vai apresentar, se ele tiver uma restrição de campos visuais periféricos, até mesmo usando um EPI, etc., ele pode apresentar essas alterações. E observem, o mesmo paciente, quando ele sai da crise de enxaqueca, ele passa a ter um tempo de reação motora, menor, e a acurácia dele para fazer o trabalho motor, ou seja, ele fechar o loop visual motor, é muito mais rápido, é 100% de acurácia. O tempo de discriminação visual dele é menor e a acurácia também fica 100%. Então, é muito interessante, porque no caso de pacientes com alterações neurovisuais, há uma perda muito importante, não só em termos de execução de movimentos sacádicos voluntários, movimentos sacádicos automatizados, na eficiência visual, é muito importante, e observem a diferença, entre o estado basal dele, que é o estado da esquerda, para o estado dele sob crise de enxaqueca. Então, na eficiência dele, em milissegundos, de 9,6 para 12,22. Né? É muito grande tanto em movimentos circulares, de observação, quanto em movimentos horizontais, quanto em movimentos verticais. Portanto, esses movimentos que envolvem interações neuromusculares, integração com os pares cranianos, são sempre muito afetados, com perda de eficiência e precisão. Portanto, essa avaliação é fundamental no nosso protocolo neurovisual. Então, a gente associar todas as etapas de processamento para que a gente possa, então, fazer a função devida, não só como oftalmologista, mas também como um neuro, né? um médico que vá considerar a parte do processamento, a parte cognitiva também avaliada. Portanto, o comportamento neuromotor, como eu estou mostrando aqui, é um dos exemplos onde a gente usa a clínica e a pesquisa junto, a clínica com dados sofisticados, assim como a gente pode usar isso em avaliações neuropsicológicas, nós usamos isso na clínica oftalmológica diária, os meus pacientes são todos submetidos à avaliação oculomotora, e é um excelente endofenótipo neuropsicológico, porque nós detectamos as anormalidades dos neurocircuitos complexos, que vão atuar em várias áreas, em vários lobos cerebrais, no mesencéfalo, a nível do cerebelo, inclusive até mesmo nos fascículos, né? Alterando até mesmo a deambulação desses pacientes e a segurança que eles têm. Na clínica, então, esse comportamento neuromotor estabelece o padrão prévio e nos possibilita acompanhar a modificação, como exatamente nós vimos nesse paciente aqui. Né? E nós podemos também ver o efeito da reabilitação isolada,
para saber se faz mais alguma coisa. E, normalmente, se a visão não é suficiente, ele vai ser encaminhado para um fisioterapeuta, para um psicopedagogo, para um fonoaudiólogo, para um neuropsicólogo, para um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, para que essa parte possa ser reabilitada. Em conclusão, esses exames que nós usamos na clínica diária, de natureza neurofuncional, como esse caso aqui, fornece análise do padrão oculomotor e, junto com os demais exames que a gente faz, amplia o conhecimento em âmbito nobre, né, gente? Nós estamos tratando com o ser humano, das respostas em redes neurais, às patologias e transtornos visuais, de qualquer natureza, seja de natureza traumática, por exemplo, um traumatismo craniano, seja de natureza inflamatória, infecciosa, a natureza congênita, por exemplo, em um paciente que tem uma malformação congênita, seja de natureza comportamental, como no autismo, na esquizofrenia, na ansiedade generalizada, e também na parte para análise dos efeitos induzidos pela nossa neuromodulação nas intervenções clínicas que realizamos. Então, esses exames são extremamente gratificantes e é uma grande fonte de dados que nós estamos constantemente aplicando na clínica e ampliando cada vez mais o nosso arsenal em termos propedêuticos para fornecer um nível de atenção médica e também na parte educacional, pedagógica ou psiquiátrica para esses pacientes. Tá? Muito obrigada. Vou deixar aqui o meu contato com vocês, caso vocês queiram discutir, perguntar alguma coisa, justamente sobre a indução via neuromodulação nessas intervenções clínicas que nós realizamos. Está aqui, então, o nosso e-mail. Muito obrigada. Muito obrigado, professora doutora Márcia Reis Guimarães, pela excelente palestra. Agora vamos dar uma pausa